Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos os dinizistas invadindo a sua praia e hoje é dia de react. React da seleção brasileira. Ele está lá. Ele está lá. O Everton, goleiro do Grêmio, a grande surpresa da convocação, estreando aí com o técnico Ancelotti, né? Eu acho que ninguém esperava, né? O Everton, que vai estar aí, né, no alto dos seus 38 anos, debutando na lista do Ancelotti. Estamos aqui, Giovanni, Tchê, boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Feliz de estar gravando esse vídeo de novo com vocês aí. Um ano meio conturbado para todos nós aí, mas a gente tenta, da maneira possível, seguir adiante. Vai ter palpitômetro da Copa, se Deus quiser. Vamos fazer o palpitômetro aí certinho, logo menos. Vai ter especial de Copa, então aguarde na página que vocês verão logo menos aí. E comentar um pouco da convocação da seleção, né? Um react, alguns comentários sobre o que a gente espera da seleção aí, né? Uma Copa do Mundo, 48 seleções, né? Um grupo do Brasil que talvez se fosse 2 classificados só, o Brasil talvez passasse um pouco talvez ficasse um pouco assim, porque tem Marrocos que tá com uma geração muito boa, a Escócia que talvez pudesse, embora a Escócia, mas talvez a Escócia pudesse vir fazer alguma coisa, e o Haiti vai ser o bozo do grupo, então até por isso acho que, né, se adiantar um pouco o palpite, então acho que as terceiras vão acabar passando, né? Então não tem muito o que fazer, que passa os 8 melhores terceiros, mas enfim, vamos a expectativa da seleção, quem entrou, quem vai deixar saudade, quem poderia fazer a diferença, e é isso, gente, vamos já tentar entrar um pouco no clima de Copa aí, né, na expectativa do que a gente tá para esperar pela frente aí. Tia, boa noite. Boa noite, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que nos acompanham. Os dinizistas, o retorno, depois de muito tempo. E eu só digo uma coisa aqui, depois dos comentários do Giovanni, muito pertinentes como sempre. As verdades precisam serem ditas e vão ser ditas aqui agora. Eu só falo isso, vamos embora para tocar essa bagaça. Bom, vamos começar falando que, né, o time do nosso queridíssimo Thier é o time que mais levou convocados para a seleção brasileira. O Flamengo com 4 convocados, né? 4, Isso 5, mesmo. 4, né? Alexandro, Danilo, Pereira, o Paquetá. E 4 nosso convocados. Paquetá. 4 convocados, o Flamengo levou. Thier, o que você acha aí do nosso querido Mengão levando aí Você o maior já... número, né, de convocados? Que, só antes de você falar, é o maior número de convocados jogando no futebol doméstico desde 2002, né? Acabei de ver essa estatística aí, né? Porque ainda tem jogadores do Botafogo e tem um cara que joga no Santos aí que a gente vai chegar lá. Eu ia perguntar justamente Grêmio isso, porque até pelo nome dos jogadores, né, pelas convocações aí, eu não sei se era os mais convocados do Brasil jogando, né? Se é o maior número desde quando, né? Porque, né, o número surpreendente aí, né? Ah, fora o Everton, óbvio, que joga no grupo. Sim, exatamente. Bom, então, vocês já querem me colocar logo na fogueira, né? Como vocês gostam. É pra isso que nós estamos aqui. Vocês gostam, né? Então vamos lá. Vamos por partes. Senhor Alexandro, eu tenho minhas dúvidas quanto a ele. Senhor Danilo, também tenho minhas dúvidas quanto a ele. Dito isso, muito obrigado pelo gol em 2025. Você me fez muito feliz. Você não tem noção. A todos nós. Você não tem noção. Léo Pereira também, que houve até um debate aqui mais saudável entre nós, se valeria a pena ser convocado ou não. Ele vai voltar. E o nosso menino Lucas Paquetá também, que Polêmico, hein? chegou a ser questionado por conta que houve o crescimento do Danilo, né, no próprio meio, tinha outras opções, o Andrei Santos acabou ficando de fora, e por aí vai, né, algumas surpresas que talvez eu esqueça de alguém aqui, vocês vão me complementando. Mas falando em si de cada um rapidamente. Os 2 laterais, eu não sei se eu convocaria, porque, claro, são bons jogadores, tiveram auges muito bons, carreiras consolidadas, principalmente na Juventus, mas eu não sei se eu levaria, para ser sincero. O Danilo tem mais um fator de ser uma liderança também,
que é uma coisa que o vestiário da seleção estava precisando, porque aqui eu já vou atirar farpas. Com todo respeito, Marquinhos, você como capitão da seleção não daria certo. Não Tanto dá. é que o Casemiro voltou jogando bem e também tem essa função. O Léo Pereira sendo recompensado por um ótimo 2025, né? Ele também continuou de certa forma bem, se bem que o começo do ano do Flamengo foi bem instável, perdeu os 2 títulos, enfim, todo mundo já sabe disso. Mas eu acho que não pode ser uma coisa que conte. Isso do Flamengo foi meio pré-temporada, né? Porque também, Puxa, né, o último jogo do Flamengo. O último jogo do Flamengo em 25 foi perto do Natal, aquela final contra o PSG, né? Aí teve que antecipar a pré-temporada, porque a base não estava dando conta. Nem jogou a copinha, né? O Sub-20 nem jogou a copinha. Teve o risco lá no Carioca, que a gente sabia que não iria cair, né? Mas enfim. E aí deu no que deu. Pré-temporada atrapalhada. Mas esse não é o foco do vídeo. Você acha que faltou o Pedro? Rapaz... Acho que poderia. Tem 2 nomes aí, vocês sabem de quem eu estou falando no ataque, né? Tem 2 nomes aí. Tem um que eu não fiquei muito convencido assim. Eu sei que ele teve suas boas atuações, mas eu vou deixar mais pra frente. E sobre o menino Paquetá, né? Lucas Paquetá, eu já tinha a sensação que, apesar de, se eu não estou errado, na última lista em março ele ter ficado de fora, porque é normal o treinador, né, querer rodar elenco, conhecer, testar outros nomes, né? Um deles que gerou até polêmica na lista passada foi o Gabriel Sara, né, Grunge? Pô, nosso querido astronauta. E aí... eu já tinha meio que certo que o Paquetá seria chamado, e dito e feito, né? Teve a lesão dele, que tanto é que agora que ele retornou, né? Uma lesão um pouco séria, mas, enfim. Dito isso, eu acho que talvez desse para encaixar o Pedro. O problema é que tem uma concorrência ali bem boa no ataque, né? O Igor Thiago não tinha como deixar de fora, porque o cara é vice-artilheiro da PL, só tá atrás de um tal de... comeu a bola da Premier League, hein? Só tá atrás de um tal de Haaland na artilharia aí também, né? O Endrick também fez uma temporada de recuperação fantástica, não tenho o que falar. E aí realmente ficou complicado pro nosso amigo Queixada. Mas vamos aguardar aí. Espero que não comprometa. Você acha que faltou alguém nessa lista? Olha, talvez o Pedro, que o Tia comentou, o João Pedro, o nome que o pessoal comentou também bastante, né? Que, né, apesar que ele anda meio sumido do Chelsea nos últimos tempos aí, mas vinha tendo bom destaque. Eu acho que no gol, talvez, esse Everton aí, eu acho que pegou, talvez seria a maior surpresa, né? Da convocação, embora, né? Provavelmente o Everton vai ser o 3º goleiro, mas mesmo assim, né? Eu acho que talvez o Hugo Souza poderia ter essa oportunidade, né? Acho que o Hugo Souza poderia... Concordo com você. Eu ia comentar isso. Aqui vai uma crítica, mas pode continuar, depois eu falo. Eu acho que o Hugo Souza poderia ter. Agora, mais pro ataque, assim, né? Do meio pra frente, que foi por lesão, não tem como, mas o Rodrigo vai ser uma ausência boa, né? Estevão também. O Estevão também, né? Eu tava confundindo com ele, que não sei porquê. O Estevão também, uma pena também ter ficado de fora. Eu acho que... Rodrigo também, né? O Rodrigo eu acabei de comentar, né? O Endrick vem numa recuperação muito boa, até comentar pro Thier. Se no caso do Endrick faltou mais oportunidade no Real Madrid. Né? Com certeza. Primeiro... inclusive era o próprio Ancelotti, né? Curiosamente, né? Era o próprio Ancelotti, né? Enfim, né? Que mais? Aí fica algumas dúvidas. Será que o Igor Jesus poderia ter tido uma oportunidade? Ainda estava meio cru ainda, né? Pelo que fez no Botafogo, né? Estava no Forest, que chegou longe na Europa League, enfim, né? Mas, enfim, né? Assim, eu acho que ainda do Brasil, eu vejo um time do meio para frente ainda... acho que do meio para frente não deve para muitas equipes fortes assim, do meio para trás. Eu acho assim, para goleiro, eu não levaria o Everton, óbvio.
baseado no que o Ancelotti falou, experiência. Se fosse assim, eu ousaria. Eu levaria o Fábio. Se for assim também, não tem nada contra o Mas Fábio. assim, eu não sei o que o Fábio fez pra CBF, que ele nunca foi convocado na vida dele. Quer dizer, eu sei que ele tem convocações, mas pelo tamanho que é o Fábio, ele ter tão poucas convocações. Exatamente. Ele poderia ser goleiro. Ele deve ter. Não estou falando que tem. Ele deve ter um desafeto muito forte lá dentro. Exato. Alguém que não goste dele. Ele poderia ser goleiro, desculpa interromper. Oi? Ele poderia ser goleiro em 10, 14, talvez 18 e 22 também. Com certeza. É engraçado que, né? Com certeza. Digo bem, né? Em 2006 ele poderia estar rondando a pré-lista ali já. Cara, é engraçado porque o Fábio, velho, eu cresci vendo futebol, o Fábio já jogava muito no Cruzeiro. Era muito destaque do Cruzeiro, cara. Tipo, era já pivete ainda, né, cara? E né, hoje quase 30 anos eu, né? E ainda vejo o Fábio ainda, tipo, não devendo pra ninguém, cara. 45 anos, se eu não me engano, né? Exatamente. Recordista ainda de jogos na história do futebol, isso é loucura. Não levaria o Fábio, obviamente, se fosse por fase, né? Que dizem que seleção é fase. Eu levaria o Souza. O Bento, infelizmente, eu acho que ele perdeu a chance junto com aquela bola lá do jogo do Al Nassr, né? Que contra o Al-Hilal, que fez aquela loucura. E o Bento estava sendo convocado, né? Diariamente como terceiro goleiro. Uhum. Apesar que Liga Árabe também, né, cara? Teve uma época no... Mas aí, Giovanni, o Ibanes do Al-Ahly tá lá, né? Tá lá. Não, eu sei, o Fabinho também. Mesmo assim, né? Não, só fazendo um complemento. O Fabinho não joga... Bom, vamos esperar chegar. Só fazendo um complemento aí dos goleiros. Eu acho que ele poderia ter tido uma chance. Talvez no lugar do Ibanes, talvez no lugar do Léo Pereira, que desses do Flamengo é o único que eu discordo da convocação, né? E atacante eu levaria o Antony. O Antony também é uma boa ausência, cara. O cara se renovou no Real Betis. Se achou demais. Quer dizer, ele teve um bom momento no Ajax, né? Quando ele tinha acabado de ser de São Paulo, acho que ele teve um bom momento no Ajax. Mas no Ajax ele não foi tão bem assim. Depois no começo acho que foi promissório. No começo, sim. Depois... foi pro United, aí não vingou, apesar que o United é... No United ele começou voando, né? E aí depois caiu. Ali é cemitério de gente. Aí foi pro Betis e desencantou, né? O Betis voltou pra Champions League, né? Aí, só pra encerrar o assunto dos goleiros, que aqui vai uma crítica minha ao senhor Cláudio Tafarel. Dito isso, antes de complementar a crítica, um dos maiores goleiros da história da seleção, se não o maior, enfim, isso aqui é chover no molhado. Mas ele falou a seguinte frase, claro, de forma aproximada, que eu não estou com ela aqui. Se fosse por falha, ele já não teria sido mais convocado, falando sobre o Bento. E aí deu-se a entender que o Hugo Souza seria até chamado ao próprio Bento. Dito isso, resolveram surpreender, chamou um goleiro que foi chamado, eu acho que em 2022, 2023, naquela primeira convocação do Ramon Menezes, eu não sei se vocês lembram. Ele estava lá, ele ainda era do Palmeiras, né? E era titular, se eu não estou errado. E ele foi o titular no primeiro jogo, contra o Marrocos ainda mais. E aí ficou por isso, né? Chamaram um cara que... Não estou acompanhando muito o Grêmio, mas eu já vi que ele teve algumas falhas, né? E ficou por isso. Eu também não sou o cara que acompanha o Grêmio 24 horas, mas eu lembro muito bem do jogo do São Paulo contra o Grêmio. O primeiro gol do São Paulo nasceu num pênalti infantilizaço que ele fez em cima do Luciano, talvez. Entendeu? Então é meio esquisito, mas enfim. Bom, vamos começar pelos goleiros aí. Primeiramente, quem que vocês acham que deveria ser o goleiro titular? Difícil, viu, cara? Porque, na minha opinião, eu acho que vai ser o Alisson. Porque o Ederson vem uma temporada não muito boa, o Everton questionadíssimo. O problema do Alisson é que vem de uma lesão aí, cara. Então, deve ser ele novamente, apesar que eu já vi fontes dizendo que pode ser o próprio Ederson, que foi bem questionado no Fenerbahçe. Ele já fez umas cagadas lá. E assim, a torcida turca tá muito revoltada com ele lá. Exatamente, que ele entregou a paçoca no clássico, se eu não estou errado.
E dito isso, se algum dos três for convocado para 2030, é loucura. Porque para mim o ciclo do Alisson tem que acabar na seleção. Fez bom trabalho na medida do possível, mas tem seus questionamentos nos pênaltis, principalmente. O Ederson também, sempre que entrou, foi um chama-gol do caramba. E o Everton, pelo amor de Deus. O Everton, com certeza, para 2030 já vai estar aposentado. Já vai estar aposentado. Com 42 anos, eu não acho que ele vai. Não vai não. O Alisson tem 33 anos. O Ederson, deixa eu ver aqui o Ederson. Acho que é a mesma faixa etária. O Alisson tem 32. Para 2030 ele vai ser não vai para 2030. Não vai para 2030. Não vai. Cara, aliás, vale outro vídeo à parte, né? O Brasil para o ciclo de 2030, mas isso aí vamos deixar mais para frente, né? Do meio pra frente tem algumas soluções bem interessantes. Do meio pra trás é que a coisa tá começando a ficar lateral. Vamos analisar nome a nome. Então vamos começar aqui pela ordem aqui do GE, né? Já falamos dos goleiros. Alexandro. Agora uma coisa mais detalhada, o Tchê já deu uma pincelada ali, tudo bem que já é um cara... não é a primeira Copa dele, né? Ele jogou 2022. Eu achava ele muito bom jogador em 2022. Se eu não me engano, ele teve uma Copa muito boa, acho que foi afetado por lesão, não foi? Quem foi afetado por lesão em 22 foi o Danilo. Ele jogou o primeiro jogo e não jogou mais. Tanto é que o Fagner entrou no lugar dele. É verdade. Fagner? Em 18, na realidade. Em 18, eu tá. confundi. Em 18. Que era para ser o Daniel Alves o titular e dizem que era para ser ele também ser o capitão, que o Tite ficou com aquele rodízio. Aí o Danilo assumiu a titularidade, jogou o primeiro jogo contra a Suíça, se eu não estou errado. Sentiu uma lesão, não lembro se ele saiu no meio do jogo ou continuou o jogo todo, aí entrou o Fagner e o Fagner ficou o restante da competição. 2018. 22, eu não... Quem foi o lateral em 22? O Alexandre, ele se lesionou, mas aí cabe uma pesquisa depois, a gente dá uma olhada nisso aí. Então, o Alexandre na Copa de 22, eu vejo aqui qualquer coisa para pesquisar. O Alexandre se machucou para 22? Então, Giovanni, o Alexandre cria da Vila, né? O Alexandre e o Danilo, eu acho que o Danilo, eles tiveram o primeiro destaque no Santos, mas eu acho que o Danilo, ele era do América Mineiro, foi pro Santos. Agora, o Alexandre, eu não lembro. Eu lembro que o Alexandre teve um gol lá em 2010, contra o Cruzeiro, que campotou lá em Barueri, fez um golaço, né? E estavam lá no destaque do Santos 2011, né? Campeão da Libertadores, inclusive, né? Inclusive o Danilo fez o gol do Flamengo ano passado e fez um dos 2 gols contra o Penharol em 2011, né? O outro jogador que fez o gol, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Calma, vamos com calma. Vai chegar. Esse eu vou convenientemente, esse jogador eu vou deixar por último. Maravilha. O Alexandre já foi falado e o Bremer? O Bremer, cara, assim, eu também vou ser sincero aqui, campeonato italiano essa temporada eu não acompanhei muito. E eu acho que ele se garantiu, sabe pelo quê? O gol que ele fez contra a França no amistoso. Acho que isso deu uma chamada assim de atenção pro Ancelotti. Se eu não me engano, foi ele que fez aquele gol no 2-1 pra França. Mas ele já tinha... Acho que no ciclo passado ele foi zagueiro também, foi como reserva, óbvio. Foi mesmo. E ele já vinha bem consolidado no futebol italiano, porque ele, se eu não estou errado, se destacou no Torino, aí pulou o muro, né? Foi para a Juventus. E continua lá. Eu acho que quando ele vai em 2022, ele é da Torino ainda. Eu acho, posso estar errado, aí é uma informação a confirmar. Eu acho que ele já tinha ido para a Juventus, acho. Eu preciso ver. Mas enfim. Aqui já tava na Juve mesmo. Ele era da Torino e mudou 22 para a Juve. Então acredito que já em 22 ele já era Copa já era final do ano, já foi final do ano, da Juventus. Isso, Se a Copa fosse no meio do ano, seria na transição ali. Né? Exatamente. Bremer que foi revelado pelo Desportivo Brasil e jogou pelo São Paulo, inclusive. Né? Jogou pelo São Paulo na base. Né? Exatamente. Foi do Atlético Mineiro para o
para a Torino. Bom, depois do Bremer vem o Danilo, né, do Flamengo. Danilo do Flamengo. Então, o Danilo, né, eu já falei, eu acho que ele vai muito pela questão da liderança. Ele não teve mais esse certo destaque que teve um pouco muito no final do ano passado. Apesar que fez até um golzinho recentemente, acho que na Libertadores, se eu não estou errado, sei lá, enfim. E eu acredito que ele vai mais pelo fator de ser uma liderança dentro do vestiário, que ele tem, né, a confiança do Ancelotti, e vai ser muito por isso, entendeu? Tá certo. Aí o Douglas Santos, do Zenit, jogando escondido, né? Jogando escondido. Aí vamos já dar um spoiler sobre o outro do Zenit, né? O Luiz Henrique, que, querendo ou não, quando entrou, incrivelmente, isso aí eu posso falar, ele meio que calou um pouco minha boca, porque nas outras convocações eu ficava olhando, nossa, o Luiz Henrique, cara, o cara fez uma grande temporada no Botafogo, foi se esconder no Zenit, pra que o Ancelotti tá chamando o cara? E ele performou muito bem com a camisa da seleção, cara. Ele performou bem. Sempre, não vou dizer que sempre deu gol, assistência, mas sempre muito participativo, buscando o jogo, incomodando laterais, zagueiros adversários. Então é muito justo, cara, porque se o Brasil precisa de jogadores que desempenhem bem na seleção, obviamente, né? Então ele é um deles. Mas falando sobre o Douglas Santos, né, que eu acabei me empolgando com o Luiz Henrique, né? É um dos dois aí defensores que eu fico meio assim, pra ser sincero. Muita gente especulou o Thiago Silva como surpresa. Eu fiquei surpreso dele não ter ido. Eu achei que ele ia pra Copa, o Thiago Silva também. Por algum momento eu também pensei. Se bem que eu sou mais A a última favor da Copa dele, renovação, né? Cara. Eu sou muito a favor. Não que o Thiago Silva não seja um bom zagueiro. Nos últimos anos aqui no Fluminense ele fez barbaridade, né? Mas é porque ele já tá muito velho, mano. Thiago Silva, acho que ele já Mundo, tem né, cara? 40, 39. Então. É que assim, jogar hoje na Rússia, né, cara? Não que a Rússia sempre foi uma liga muito competitiva forte, só que ainda com a punição da FIFA tudo, é uma liga mais isolada ainda do mundo, né? Então. A gente não tem muito um comparativo de como tá. O Douglas Souza a gente tem referência pelo que ele fez na seleção nos últimos amistosos, né? E o Luiz Henrique mais pelo que ele fez no Botafogo do que pelo que ele fez no Zenit em si, né? Olha, no Botafogo ele arrebentou. Então, exatamente. De uma maneira muito forte. Então. Ele foi muito bom. Exatamente. E o nosso Gabriel Magalhães, hein? Merecida a convocação, né? Tá pra ser, não sabemos, né? Campeão inglês, pelo menos, ou fazer até um doblete, né? Ou da Champions, né? Tá aí a um jogo de ser campeão inglês, a não ser que o Arsenal pipoque contra o Crystal Palace. E há um jogo também da Champions, né? Assim como o Douglas Santos aí é mais um estreante, né? Na Copa do Mundo, pelo menos. Exato. E também um outro, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas acho que não, o Ibanez, né? O Ibanez é um cara que eu discordo frontalmente da convocação desse rapaz. Com todo, eu vou ser polêmico aqui. A não ser que você se chame Cristiano Ronaldo ou você seja o Messi, que joga em mercados alternativos, outros caras eu não convocaria, pra ser sincero. Mas óbvio, Cristiano Ronaldo e Messi não dá pra ser convocados. Mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Não, sim, a referência... Eu também comentei esse pouco antes, né? Eu sou contra a convocação do Ibanez, mas eu não saberia dizer quem que poderia ir no lugar dele como zagueiro. O próprio Thiago Silva, como a gente destacou, né? O Beraldo, talvez, não sei. O Beraldo, comentaram dele também. Mas aí é o que a gente estava conversando antes aí. O Beraldo não fez uma grande temporada no PSG. Talvez justificasse uma chamada para a Copa do Mundo, né? E fora que na seleção ele sempre foi meio irregular, né? Exato. Já e o Beraldo... O Diniz e tal. O Beraldo ele foi contratado para... Não sei se já ser titular no PSG, né? Mas brigar ali pela posição. Só que ele foi... Só que, querendo ou não, o parceiro do Marquinhos, né? O Pátio faz temporadas absurdas, né? Assim, o Beraldo,
ele, porra, no São Paulo ele jogou muito, ele conseguiu bancar o Arboleda na época, e o que era um feito, né? Porque na época o Arboleda era o melhor zagueiro do time, e muito novo. Eu acho que talvez se ele tivesse ficado mais uma temporada no São Paulo, talvez ele tivesse mais maturação. Querendo ou não, ele foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, mesmo tendo 20 anos de idade. Ele era ido com uma grande revelação do futebol brasileiro, mas não virou. Ainda, né? Novão, 22 anos, vai fazer 23 no final do ano, né? Então, ele talvez uma saída, ele ser emprestado, tipo o Antony, foi pro Manchester United, tudo bem, a gente sabe que o Manchester United, né, é um time que tem vários problemas, tanto no extra-campo como dentro do campo, mas o Antony foi pro Betis e ele começou a jogar bem. Eu acho que o Beraldo poderia, né, pegar um empréstimo aí pra algum lugar, pra ver se ele consegue. O próprio Hendrick também. Progressão da carreira até, né? O próprio Hendrick. O Hendrick foi pro Lyon, então, exatamente. E fez muito bem. Daqui a pouco a gente pegou conversa Champions, sobre né, se não me ele. engano. Ainda pegou Champions League. Lyon foi pra fase qualificatória, ficou em quarto. Pô, tá bom. Não, tá bom. Acabou sendo surrado pelo Lan, né? Que foi a grande surpresa do futebol francês, né? Na última rodada, mas a parte dele ele fez, que ele ajudou o clube a se classificar. Ó, foi o Ibanez, o Léo Pereira, o Tchê já tinha comentado, né? O Marquinhos, alguém quer falar alguma coisa? Dito isso, sobre o Marquinhos, com todo respeito, pra mim também tem que ser o último ciclo do cara. Pra mim, com todo carinho, Marquinhos, você já teve um desempenho bem melhor. Depois dessa aqui, ó, diz aqui, um abraço. Eu não discordo da convocação dele, mas pra mim, com todo respeito, ele é a cara do fracasso da seleção brasileira. Sim. Ele pra mim, ele não é um cara, um bom zagueiro, óbvio, não tô falando que ele é ruim, é porque ele joga no PSG, ele é titular até hoje. E tá na seleção. Pelo menos uns 10 anos de titularidade no PSG. Poucos conseguem isso. Mas ele na seleção performando. Aí vem aquela velha coisa que muitos diziam que o Thiago Silva carregava ele. Então, mas o Thiago Silva tá em outro patamar, né, tio? Aí é diferente. Eu acho que a questão, se a gente for parar pra ver, talvez depois da Copa de 2010 ali, né, se for pegar em diante, é pouca gente assim que podemos dizer que honrou mesmo a seleção, né? São poucos, a gente parar pra ver mesmo, né? Tá falando na zaga ou no todo? Em geral mesmo, no geral. Eu acho que o Casemiro, ele... A gente vai chegar... O Casemiro acho que é uma exceção em si. Da seleção. Uhum. Por exemplo, o Marcelo sempre deveu muito. Deveu demais. Sim. Tem dois aí que vão chegar aí. No São Paulo e no Barcelona lá, que fez cagada. Ele jogou bem também, alguns jogos, né, na seleção, mas não a ponto de honrou a camisa e tal. É diferente. É que no Brasil que no Brasil é o seguinte, é que até o momento, se a gente parar pra ver, se a gente parar pra analisar, tipo, de contando de 2010 em diante, do pós 2010 em diante, o Brasil, se eu não me engano, só ganhou a Copa das Confederações 2013, a Copa América 19 e acabou. E mesmo assim, o Brasil não é um país que ganhou a Copa América, não é alguém que fica marcado, entendeu? Não é como se fosse ganhar o torneio da esquina aqui, cara. É como se fosse, eu vou colocar um paralelo em termos, tipo, o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca hoje, por exemplo. O Brasil não ganha a Copa América é crise, se ganha é mais com obrigação. Exatamente. Pouquíssimas Copa América, assim, talvez 2004, que o Brasil não tava com o time titular, e naquela final da forma que foi, pode até empatar, enfim. Talvez 2007, né, que Márcio tá na final. 2007 também era time B. Foi assim tão... Não, eu tô falando mais pela final, tô falando mais pela final como foi. Isso, Tô falando mais pela final, mas eu tô mais pacote de... Pra fechar o pacote de zagueiro lateral, o Wesley da Roma. O Wesley ele vem tendo boas atuações na Roma. Se bem que a última não foi muito interessante, se eu não tô errado, ele foi expulso. Ele teve uma treta aí com o cara aí do time adversário, mas ele veio tendo boas atuações.
Ele cresceu muito no Flamengo, né? Aquela reta final dele. Ele começou muito questionado, com muita razão. E aí depois a subida dele de produção foi impressionante. Com o Felipe Luiz ali, ele fazendo meio que uma parceria com o Gerson em campo. E aí, acabei falando no Gerson, depois eu vou falar umas coisinhas quando chegar no meio campo. Mas maravilha, aqui é a hora. Você pode abrir o seu coração, porque chegamos no pacote de meio-campistas da seleção brasileira, Mas que é a posição que pertence do nosso querido Gerson. Só complementando sobre o Wesley, né? Ele acabou tendo essa subida de produção, foi vendido para Roma, né? E muito bem, fez uma boa temporada. Exatamente, fez uma boa temporada. Possivelmente vai disputar a Champions a próxima temporada. E qual é o treinador da Roma? É o Gasperini, né? Piero Gasperini. Ele mesmo. A não ser que a Roma perca do já rebaixado Verona, né? Mas acho muito improvável, né? Não vai acontecer. Tá rebaixado, já tá de férias. Não, o Verona já tá rebaixado. Ele tem a confiança do treinador, sempre tem boas atuações, vou dizer que ele joga sempre muito bem, né? Mas eu acho justa a convocação dele. Se bem que acho que ele jogou contra a França, ele não foi muito bacana no jogo, né? Mas aí, tia, a gente precisa entender. Eu acho que assim, o torcedor ele precisa pôr o pé no chão. E o Brasil, ele não é o franco favorito da Copa do Mundo. Com certeza, cara. A partir do momento que você joga contra uma seleção que realmente que é a França, a casa da França, se eu fosse fazer um ranking, quem ganha a Copa do Mundo? O Brasil não estaria no top 5, tá? A gente vai fazer, calma. Pra mim também. Deixa pra mais pra frente. Vai chegar lá. A França estaria. Aliás, a França estaria no top 3, inclusive. E pode não ser a terceira ainda. E não é necessariamente a terceira. Pra mim, mas não é a França, a terceira eu vou guardar. Não é a Inglaterra, tá? Mas eu vou deixar minha opinião pra uma outra hora. Beleza. Aí então, pô, você fala, ele não foi bem contra a França, mas cara, é um jogo extremamente difícil. É você pegar, por exemplo, eu vou até fazer uma zoeira. Agora, tia, você depois de muitos anos vai ver como é torcer pra time ruim. Bem-vindo ao nosso mundo, tia. É desse jeito. É um time. Não é ruim, obviamente, a seleção brasileira não é uma porcaria, tô brincando. Não. Esse não necessariamente é o favorito. Exatamente. Então eu acho que o jogo contra a França não pode servir como parâmetro pra você falar, pô, o cara é ruim, o cara é bom, entendeu? Porque é um jogo extremamente complicado. E o Brasil ainda teve um a mais por quase mais da metade do tempo. Aí foi cagada mesmo. Aí dava pra ter feito alguma coisa. Mas que assim, isso é muita qualidade. Por isso que eu acabei comentando um pouco antes, que no caso o Brasil é meio. A questão do Brasil é muito complicada, porque se não ganhar a Copa, ninguém presta, entendeu? Não necessariamente é isso, mas enfim, não imaginava que, né, é uma cobrança muito grande você estar na seleção brasileira, ainda mais que é uma seleção que ainda deixa muitas críticas ao torcedor, até outros motivos, aquela falta de identificação, né? Teve um afastamento da seleção com o torcedor, mas enfim, isso aí a gente deixa mais pra frente, que a gente pode falar expectativa do Brasil na Copa, cada um espera. A Copa ninguém presta, eu acho subjetivo. Por exemplo, o Roberto Dinamite e o Zico não tem Copa do Mundo. Não, sim, é o que eu tô falando, que muita gente, né, acha que não ganhou. Mas assim, é muita gente que assim, não acompanha a fundo futebol, é pessoa de 4 anos, né, que, né. Entra o resultadismo do Brasil. Exatamente, que reflete muito nos clubes, inclusive. Mas depois vamos guardar mais pro final aqui as expectativas. Vamos falar agora dos meio-campistas. Tia, o que você tem a dizer sobre o Gerson, que não foi, né? Vamos lá. Tá na nossa querida Raposa. Um abraço aí pros nossos queridos torcedores do Cruzeiro que nos acompanham nesse grande Demito. Um abraço. Minas é bom, hein? Vamos lá. O que falar de um cidadão que há um ano atrás, eu não estou exagerando, há um ano atrás, era capitão desse time aqui, jogando uma barbaridade, fez um bom mundial, tendo um dos maiores salários do elenco. Aí o que é que ele pensa? Vou falar aqui com meu pai. O que é que o pai diz? Surgiu uma proposta. É do Barcelona?
Ah, é do Real Madrid? Ah, é de algum gigante da Premier League? Não, é do Zenit. Vamos? Vamos. Pois bem, ficou lá moscando no banco, retornou, tentou retornar que nem um maluco pro Flamengo. O BAP fechou as portas e para mim com razão, porque ele já tinha saído em 2023, ok que saiu de uma forma melhor. Que ele não, quero jogar na Europa, tentar uma nova chance, beleza. Só que aí ele fez uma verdadeira sacanagem dessa vez. Voltou pro Cruzeiro, o Tite que pediu ele, mas insistiu em colocar ele fora de posição, não teve boas atuações e pagou o preço. E detalhe que eu nem falei, em 2025, na primeira convocação do Ancelotti, ele foi chamado e, se eu não estou errado, teve jogo que ele foi titular também da seleção. Aí o que é que o cara faz? Eu lembro, teve um amistoso aí que ele foi titular. Exatamente. E se eu não estou errado, acho que contra o Equador, no primeiro jogo do Ancelotti, ele foi titular também. Posso estar viajando nessa, me corrijam aí, fica à vontade. Até ele sair do Flamengo, ele era habitué na seleção, pô. Sim. Eu quero uma explicação racional. O cara sair de um dos maiores clubes do Brasil, o maior mercado, pelo menos, do futebol brasileiro, maior visibilidade, jogando uma barbaridade, vai para um clube esquecido, tirando o caso do Luiz Henrique, que realmente se destacou na seleção, volta pro futebol brasileiro tentar fazer um milagre, não arranja nada e é isso aí, cara. Meus parabéns para você, Gerson, Marcão também, pela excelente gestão de carreira. Ficaram aí com dinheiro e perderam aí a chance de ir para uma Copa do Mundo. Eu acho que a Meus parabéns para você. O campeonato brasileiro influenciou muito a não ida Gerson para a Copa do Mundo. Outra coisa que eu quero falar aqui também, já falando sobre os meio-campistas. Bruno Guimarães nunca me convenceu na seleção. Joga bem no Newcastle. O homem abriu a torneira, João. Abre mesmo. Vamos embora. Joga bem no Newcastle, beleza. Mas o que é que fez até hoje na seleção com todo o carinho do mundo? Cara, pior que nem o Newcastle foi uma temporada muito boa, cara. Perdeu os dois pro Sunderland, que acabou de voltar na segunda, tipo... É clássico, tá? É clássico, é isso que eu tô falando, tipo... Clássico. O Newcastle, com o dinheiro dos árbitros, tomou duas sarrafadas do Sunderland. E se eu não tô errado, o Sunderland tá na frente, né, na tabela. Já tem uns 3, 4 anos já. Ele nunca teve uma campanha de grande destaque. Nem na Champions, nem na Premier League. A Premier League acho que foi só quando ficou em quarto. Tipo, em vez de ser time que briga pra não cair, agora ele é time que briga pra ir pra Champions. Exatamente. E olha lá, né? Nem sempre vai. O Newcastle acho que já foi pra Champions, foi em quarto lugar, se eu não tô errado. Não, ele foi 23 e 24 pra Champions. Foi a última com fase de grupo, eu lembro disso até hoje, tava no grupo da vida. Não, nem precisa ir longe. Na última Champions o Newcastle tava. Nessa atual. Pra você ver como foi esquecível, nem lembrava. Sabe pra quem o Newcastle foi eliminado? Barcelona. Se eu não tô errado, tomou 7 no jogo de volta. Foi mesmo. É verdade. Tomou 7, foi uma humilhação. O Newcastle, com tudo isso, ainda é capaz de terminar a temporada até do Sunderland, que vem da segunda. Tipo... O que é um vexame, cara. É vexame. Só pra quem tá de fora, eu tô falando do Sunderland não pra menosprezar que o Sunderland justamente é o rival do Newcastle que vem na segunda divisão, né? Então, tipo, tô falando que se espera que o Newcastle ficasse à frente. Mas não, exatamente, uma campanha fenomenal fenomenal do Sunderland, cara. Sim. Outro que... O Sunderland e o Newcastle, pra quem não sabe, que faz o derby do Rio Tyne, que é o rio que porta as duas cidades. Outro que falam na seleção... Justamente por serem rivais que eu tô reforçando tanto, né? Exatamente. Outro que falam na seleção do próprio Newcastle é o Joelinton, que também deu uma caída de produção e na seleção... Eu ia perguntar pra vocês dele agora, né, pegando o gancho do Newcastle, se é merecido o Joelinton não estar na Copa. Cara, não vi muito não. Não vi muito não, pra ser sincero. Talvez o Bruno Guimarães foi por falta de opção, vocês acham? Aí colocou, tipo, vai o Bruno Guimarães mesmo que... Sabe quem foi por falta de opção também? E porque o Andrei Santos caiu junto com o Chelsea? Fabinho, cara. Com todo respeito. Fabinho. Já vou falar aqui, eu tô com vontade de falar, cara.
Hoje eu tô com vontade de falar. Vamos por ordem. Agora, o que eu acho que vai ser, quem vai ser o capitão da seleção, o Casemiro, né? Talvez a única unanimidade dessa seleção. E olhe lá. E sua quarta Copa do Mundo, não me lembro se ele foi para 2014. 14 não. Não, né? Então é a terceira Copa. Em 14, ele tava no Real Madrid, ele era reserva. Eu lembro disso. Primeira passagem, ele era reserva, que ele saiu daquela forma lá do São Paulo, aí foi contratado para o Real Madrid Castilha, aí o Zidane viu potencial nele. Teve um jogo. Teve um jogo, Real Madrid Borussia Dortmund. Primeiro jogo, 3-0 Real Madrid no Bernabéu, jogou bem. Segundo jogo, sem o Cristiano Ronaldo, o Real Madrid tomou um apavoro do Dortmund, 2-0 rápido. Ficou, caramba, o Dortmund vai remontar. Aí ficou lá o Real Madrid se segurando, Casemiro entrou no jogo, Zidane pediu pro Ancelotti, que era o treinador do Real Madrid na época. Casemiro fechou o meio campo, o Real Madrid não sofreu mais. Foi incrível. Aí depois ele saiu pro Porto, como você falou, se destacou e voltou pro Real Madrid. Casemiro, que já foi xingado por mim na Arena Barueri, no São Paulo 0, Internacional também 0, pelo Campeonato Brasileiro de 2011. Nunca mais. Palavras de carinho você deve ter proferido. Assim, ele mesmo fala em entrevista que ele tinha problemas com a vida noturna da cidade de São Paulo, né? Porque ele estava em São Paulo, que ele estava meio deslumbradão, né? Tanto que quando ele vai pro Real Madrid, ninguém entende como o Casemiro consegue ir pro Real Madrid, né? Tipo, foi uma coisa meio esquisita, uma venda esquisita pra época, não se sabia que o Casemiro ia se tornar o que ele era hoje. E méritos aí de Zidane, que conseguiu tirar, né, tudo que o Casemiro tinha. Pra mim, hoje não mais, né? Porque ele já tá um pouco mais velho. Ele foi o melhor volante do mundo por um bom tempo. Foi, com certeza. Eu acho que ele não vai renovar com o United também. Teve um vídeo, acho que tava, né, o pessoal aplaudindo ele no Old Trafford também, né? Então, assim, foi bem querido no United também, né? Apesar de ter ganho nada relevante assim no United, né? Mas eu acho que não ganha nada. Ele só ganhou as Copas, a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra. Mas mesmo nessa passagem acho que não ganhou nada, né? Nessa última passagem dele, agora na Inglaterra. Não, ele ganhou Copa da Liga e Copa da Inglaterra. Eu recentemente? Deixa eu dar uma olhada aqui. Recentemente não, mas enfim. Deixa eu puxar aqui, gente. Podem falar, deixa eu sobre o Casemiro, né? Como o Grunge aí falou, teve uma época muito boa de ser melhor volante do mundo, de fato. Aí ele vai pro United, começa bem, aí se torna bem questionado, porque o time não ajudava, ele também não se ajudava em muitas atuações, só que principalmente agora, a torcida pedindo para ele ficar, só que ele disse, não vou. Vai, provavelmente, Grunge, para sua tristeza, ele vai pra MLS. Acho que ele nem sei se ele joga no Brasil. Eu acho que o São Paulo não tem cacife para pagar o Casemiro, nem é uma pessoa que passa na minha cabeça que voltaria pro São Paulo. Acho que o São Paulo já teve muitos problemas com alguns ídolos repatriados recentemente, né? Tá tendo até hoje. Mas eu acho que o Casemiro até seria diferente, porém ele é um jogador que ainda tem um certo mercado. Eu não acho que ele vai sair do United para o São Paulo, a menos que aconteça algum tipo de milagre financeiro no São Paulo, que eu duvido muito que vai acontecer. O Casemiro ganhou a Copa da Liga em 23 e a FA Cup em 24. Você viu? Nem eu tava lembrando disso, né? Eu lembro dessa. Ganhou. Foi naquela época que o Ten Hag ficou, vai, agora vai e nunca foi. Voltando pro Brasil, o Botafogo aumenta o seu número de convocados para a Copa do Mundo da história. Para quem não sabe, o time com o maior número de convocados da história da seleção brasileira, o Botafogo, né? Ele, acho que agora coloca 2 em cima do São Paulo, que é o segundo colocado. Danilo Santos. O Danilo. O Palmeiras tá bem agora, né? O Danilo Santos que vai pro Palmeiras? Tem um cara do Botafogo que vai pro Palmeiras, vai? Não, Danilo Santos? É o zagueiro. Barbosa. Verdade. Eu lembrava que era o Botafogo, confundi com o Danilo Santos. Beleza, então.
Mas assim, ele garantiu a vaga pelas boas atuações, né, nos últimos amistosos, principalmente contra a Croácia, que ele fez um gol e jogou muito bem, né? E aí ficou aquela, eita, será que ele vai roubar o lugar do Paquetá, que acabou sendo convocado, né? Quem rodou nessa aí foi o Andrei Santos, né? E aí, cara, é aquele caso. Beleza, pode ser um nome menos conhecido, mas se rendeu na seleção é o que a gente mais precisa. Então, Gosto da acho bem justo. convocação dele, tá? Gosto da convocação dele, é um jogador muito sóbrio. Né? Acho que ele tem boas atuações pelo Botafogo, merecido, apesar do Botafogo não estar no grande ano, né? Mas fez um Mundial decente, teve um Campeonato Brasileiro legal no passado, né? Então acho que tá bem. Agora o Fabinho, tio. Ai, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar, cara? Fosse o Fabinho de 22, né? Até 18 também, pô, top. Eu até pensava uma época em fazer uma dupla de volantes, ele e o Casemiro, que eu acho que daria muito bem. Liberava os meias e os atacantes e os dois ali na contenção. 2018 eu queria muito que fizesse isso. Porque 2018 pra mim foi o prime dele no Liverpool. Foi. Mas fazer o quê? Agora, atualmente 26, cara, ele esquecido, né? Lá no Al Ittihad. É difícil tentar entender essa convocação aí. Com todo carinho, ele já foi um grande jogador. E eu não sei se vocês sabem, ele já jogou pelo Real Madrid também. Teve uma curta passagem. Já eu lembro. Eu lembro do Almeida, eu já fiquei sabendo dessa história. Sim. Uhum. E pra fechar, Lucas Paquetá. Ô, homem aí. Paquetá, apesar de tudo que aconteceu, né, e ter esse ciclo de Copa aí, né, das acusações aí, dos cartões forçados, né, que teve um momento muito bom no West, ele estava no time que foi campeão da Conference, se eu não me engano, né? Isso. Mas a vida sorriu pra ele, porque ele saiu do West Ham, o West Ham está para cair na Premier League. Vamos ser sinceros. Tá mostrando bem nessa troca. Tchau, West Ham. Já foi. Ele se deu muito bem mesmo. Porque, cara, se ele fica nesse West Ham, mesmo ainda jogando bem, provavelmente ele não seria nem convocado, nem nada. Mas será que ele tá produzindo no Flamengo o que se esperava dele? Fala assim, a gente ficou muito marcado por aquela estreia dele ruim contra o Corinthians, que ele chegou lá, perdeu boas chances de empatar o jogo, ou tentar botar fogo, enfim. Na Supercopa, né? Na Supercopa. Depois ele chegou até a fazer alguns gols no próprio Carioca contra o Botafogo, que eu me lembro, e fez alguns outros gols no Campeonato Brasileiro. E contra o Santos, inclusive, né? Isso. Contra o Santos. Normal. Teve algumas boas atuações, nada de que chamasse muita grande atenção, como ele ficou conhecido como Paquetop por alguns. Mas assim. Não vamos falar do outro apelido dele. Deixa quieto. Vocês acharam que eu ia meter essa, né? Não. Eu vou falar isso, mas eu não vou falar. Fiquei na língua pra falar, eu não tenho dinheiro para advogados, Também não tenho dinheiro para. Não tenho. Por isso que eu só o trato bem. Lucas Paquetop. Deixe um homem aí. Mas assim, eu acho que. Sinceramente, o pacote meio-campista da seleção, exceto pelo Casemiro, eu falei bem do Danilo Santos, mas assim, não está ao nível do que espera para a seleção brasileira. Não. Dada as faltas de opções, tudo bem, faltou o Andrei Santos rodou aí nesse caso, né? O Paquetá é um homem que chega a ser meio natural ele tá lá, né? Eu acho que não teria como ele ir, não. Mas outro cara agora que estivesse jogando assim pra. Agora fala aí o que você comentou no privado, Grus, que você queria ver o Gabriel Sara na seleção. Com certeza, nosso astronauta. O Gabriel Sara, certeza que tá jogando melhor que o Bruno Guimarães. O cara foi campeão turco, né, com o Galatasaray. Mas eu acho que o Gabriel Sara também, sinceramente, ele não tem nível. Aqui você levar ele pra fazer um teste,
bacana. Mas Copa do Mundo é outro estado. Eu acho que ele não. Uma Copa América, né? Uns amistosos. Talvez um novo ciclo. O Gabriel Sara é novo. Ele tem chão ainda pra ele. Ele jogou no Norte, não jogou? O Gabriel Sara? Jogou, Gabriel Sara jogou no Norwich. Sim, ele saiu de São Paulo para o Norte. Foi. Tá. Tanto Aí é que ele depois ficou ele- meio sumido lá e depois foi pro Galatasaray. Mas se é não tô porque ele errado. foi pro Norte também, né, tio? O time olhou, pô. Ah, mas sempre tem algum cara que vai pra um time menor assim e se destaca. Ah, Tá mas é ligado? difícil destacar no Norte, é complicado. É. Mas ele conseguiu. O Fenerbahçe tá tendo um certo destaque lá na Turquia. Galatasaray. que tem campeonato também, né? Galatasaray, Cruz, falou O- Fenerbahçe. Ô Tchê, se já tem gente que rasga porque a seleção tem jogador do Zenit, da Arábia, da Turquia, ou às vezes um Bournemouth da vida, né? Segundo, terceiro escalão, de primeira liga das top 5 da Europa, imagina da Championship, de um Norte que, né, até pouco tempo atrás o Norte é um time gangorra, mas parece que... Agora é meio de tabela da Meio de tabela. Então, A ideia imagina o Brasil, a seleção convocando um cara de meio de tabela da segunda divisão inglesa. Nossa. O pessoal. Nem inventa que... Nossa, aí não dá, né, cara? Aí não dá. Bom, atacantes. Opa! Então, nosso mano Hendrick, pra mim, acho que foi o cara que eu fiquei mais feliz em ver, porque ele já vinha assim. Vamos falar primeiro da chegada dele na Europa. Foi pro Real Madrid, acabou sendo reserva só de um tal de Mbappé, né? Mas mesmo assim não justificava o Ancelotti não dar mais chances pra ele. E aí, tanto tem uma informação, não é lá essas coisas, mas enfim. Ele foi artilheiro da Copa do Rei da temporada passada, que o Real Madrid foi vice-campeão pro Barcelona. Né? Porque em muitos jogos o Real Madrid conseguia colocar o time em reserva, e ele entrava lá e sempre fazia o gol dele. Mas o Hendrick, pela idade que tinha, obviamente que ele ia ser reserva do Real Madrid. Claro. Mas eu falo no sentido de ter poucas chances, que aí também achei sacanagem. Aí é meio complicadinho. E aí ele perdeu o Mundial de Clubes, né? O Real Madrid, o Xabi Alonso deu a vaga lá pro Gonzalo Garcia, que fez um bom Mundial, mano, e aí começou a queimar o cara. Ele teve a ótima ideia de pedir para sair por empréstimo, já que o Xabi Alonso iria terminar de queimá-lo, e rendeu muito bem no Lyon. Teve um momento que o Paulo Fonseca lá, que se eu não estou errado é esse o treinador do Benfica, do Lyon, quis colocar ele no banco quando ele precisou do Hendrick, o Hendrick foi lá e resolveu a partida. Então é um cara desse que precisa na seleção. E nos últimos amistosos também entrou bem. Comecei o Dorival Júnior, né? Fazendo gol, né? Exatamente. Gol contra a Inglaterra. Não lembro se ele fez contra a Espanha também. Acho que contra a Espanha. Enfim. Não, fez contra a Inglaterra, acho que fez contra a Espanha também. Ele fez também. Bom, alguém acha que o fator ser muito novo vai afetá-lo? Acho que não. Cara, eu acho que tem que ter oportunidade, né, mano? Né? Eu sei que épocas distintas, mas Pelé com 17 anos fez o que fez, né, mano? Então, não, eu sei, mas ainda Pelé não era quem seria, ainda tava começando. Não vamos. Eu quero dizer que, tipo, tem que começar de uma forma, independidade, né? Eu acho que, por exemplo, tem um aí que a gente vai falar daqui a pouco no final, mas, por exemplo, quando teve 18 anos, acho que poderia ter tido uma oportunidade, né? A famosa. Concordo plenamente, inclusive. Eu acho que, no contexto de 2010, eu acho que poderia ter tido a oportunidade, não só ele, como um outro carinha aí, mas enfim, vamos deixar mais pra frente. Ô, Giovanni, nem precisa ir muito longe. Claro que eu não tô comparando ele com ninguém. Não, tô falando por ser o Pelé, eu tô falando que sei. tem que começar, né? O Mbappé também. Eu vou dar um exemplo mais recente de um jogador. Yamal, pela Espanha. Então, o Yamal, Yamal. Ganhou uma Eurocopa fazendo gol em semifinal e jogando muito bem no torneio com 17 anos completados, cara. Exatamente. Eu acho que quando o moleque já começa assim, 17, 18 anos,
já dá a oportunidade pra ele já ficar calejado com a seleção, né, cara, cara? esse negócio, não tem essa de, não, é muito novo, vamos tem esperar. que preservar, aproveitar, não sei o que. Não, Peraí, cara. Tem que preservar, é uma das maiores falácias que existe no futebol. Exatamente, tem Se que o cara preservar. é bom, ele tem que ir pra campo. Pode ter 16 anos ou pode ter 42, o cara tem que jogar, cara. Exatamente. Então, agora vamos pra cria de Itu. Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli, que está no Arsenal, outro aí, igual ao outro Gabriel, o Magalhães, que pode fazer um dobletão esse ano. Exatamente. É outro que também vem bem. Eu acho que ele vem com um pouco menos de hype em relação a 2022. E não jogou nada em 2022. Ele só teve um jogo, né? Aquele contra o Camarões. Que o Brasil reserva conseguiu aquela façanha de perder contra Camarões. Depois perder um show de chances no jogo todo. E assim, eu acho que vai ser reservão, muito provavelmente. Mas não tenho nada contra, não, pra ser sincero. Também acho que tá ali no nível. Igor Thiago do Brentford. Justíssima convocação, cara. Vice-artilheiro da Premier League, como já comentamos aqui. Ascensão meteórica, né? E ainda mais se esperar, né, um jogador do Brentford ser vice-artilheiro da competição, com os times do Big Six aí torrando dinheiro adoidado, o cara só tá atrás do Haaland. Provavelmente ele vai aparecer em algum. E candidato também a ser melhor jogador da PL. Sim. Não vai ganhar, provavelmente. Se o City ganhar, deve ir pro Haaland. Se o Arsenal ganhar, deve ir pro Rice. Se bem que o Bruno Fernandes também, só fazendo um comentário aqui, tá jogando uma barbaridade. Recorde histórico de assistências na PL. Mas se eu fosse votante lá, eu votaria no Igor Thiago, porque o que ele faz é incrível. Tem muito valor vocês ser vice-artilheiro jogando o Brentford, por exemplo. Pô, né? demais, Muito cara. valor, tem que valorizar demais. Eu acho que ele não dura depois da Copa do Mundo. Provavelmente já vai pintar no United, no Chelsea ali, pelo menos no Tottenham, né? Que tá desesperadamente precisando de jogador, né? Porque Cara, o Tottenham tem que reformular tudo. Se o Tottenham, começar de novo, se o Tottenham brincar de novo, ano que vem não escapa, não. O Tottenham tá me lembrando um certo time aqui no Brasil que perigou uma vez, perigou duas, na terceira. E tá querendo perigar esse ano de novo. Justamente isso. E tá querendo perigar esse ano também. Então. Tá já. Os caras não contente pedir uma só música no Fantástico, já querem pedir duas. Então, bom, Luiz Henrique do Zenit. Outro nome que, como a gente já tinha antecipado aqui, o cara representa muito bem na seleção. Sim. Vai pra cima, já fez gols importantes. Se eu não tô errado, ele fez um gol contra o Chile nas eliminatórias lá e também aqui no Brasil, principalmente o jogo lá fora, que tava complicado o jogo. E fez diferença, né? Porque o Brasil ainda passou aperto para se classificar. E é um cara ótimo jogador, cara. Ótimo que é um muito bom jogador. Fiquei com a impressão dele sumir. Sair do Botafogo para ir pro Z. Foi aquela coisa que a gente comentou, né? Dele sumir para um mercado obscuro atualmente, mas bem obscuro. Se deu bem. A questão cara, é que não falei mais no começo. Nem todo mundo vai ter oportunidade de jogar nas 5 principais ligas, mas acho que também não precisava, na Liga Russa, que não falei, tem a questão. Acho que ele tem jogar num time médio da Itália, num time. Eu não preciso, pra uma liga que, né, tá afastada do futebol, enfim, não vale a pena falar os motivos que aconteceu, enfim, não é o caso, mas, não pode jogar Champions League e tal, então ele acaba ficando escondido, mas, ótimo jogador que fez no Botafogo, quem se destacar na seleção, eu acho justíssimo, né? Agora veio o Matheus Cunha, do Manchester United. Eu vou abrir aqui um parênteses. Teve um amigo meu, torcedor do United, né? Ele dizendo, se o Matheus Cunha não for convocado, é máfia. Mas brincadeiras à parte... Estamos dessa máfia empresarial que domina a seleção brasileira. Brincadeiras à parte, o Matheus Cunha, pra mim, me surpreendeu, porque... Acho que pro ciclo de 2022 ele ficou bem desgastado e não foi, com razão. E tanto é que eu pensei, esse cara não volta mais pra seleção.
Só que ele se reencontrou no United. Vem fazendo boas atuações. Acho que fez gol no último jogo. E pra mim é justo também. Veio nessa pegada de reconstrução do United. O United provavelmente vai ser terceiro lugar. Acho que já garantiu o terceiro lugar na PL. Tem mais o que fazer, falta uma rodada. E aí, pra mim, muito justa a convocação. Ele que pode ser ali também o famoso meio-campista entre os atacantes, né? O meio-atacante. Entra ali meio enfiado, meio ofensiva, né? Isso, exatamente. Pra mim, super justo. Agora, o nome que todos esperavam, o Rafinha, do Barcelona. Exatamente. Posso fazer comentários? Diga. Eu ia fazer um comentário aí, mas... Sobre o Rafinha, você pode. Rafinha... Porrada neles, Che? Porrada neles. A gente tá zoando. Esse cara vai ser ele vai ser titular na seleção brasileira. Vai. Não, a questão do futebol, eu acho que pelo menos o que tem feito no Barcelona assim... Mas ele não performa na seleção brasileira. Exatamente. Ele sempre aparece na seleção brasileira. Exatamente. Pra dar porrada, né? Eu já vou. Aí, ele consegue apanhar dos próprios colegas do time lá. Barcelona. Ele apanha dos caras lá no jogo lá. Vou fazer aqui um comentário. Já vou puxar outro, vou dar spoilers. Rafinha e Vinícius Júnior, 2 zeros à esquerda na seleção brasileira. Com certeza. Nunca fizeram nada. O Vinícius Júnior até que performou bem na última Copa. Mas, dito isso, muito pouco para um jogador que já foi o melhor do mundo. E o Rafinha também é um grande falador. Rafinha, o Vinícius Júnior e mais um que a gente vai falar aí, que a gente já vai chegar ali. Não é o Ryan, tá? Mas assim, eu acho que não vai performar, cara. Nenhum dos três, tá? O Rafinha, ele some em jogo decisivo. Ele é um pipoqueiro, tá? E o Vini Júnior, assim, a gente tem que ficar esperando a hora que ele quer jogar bola. Exatamente. No Real Madrid, o Vinícius Júnior, já vamos falar do Vini Júnior, aí sobra só o Ryan. E o nosso querido camisa 10. O Vinícius Júnior no Real Madrid, ele foi o melhor jogador do mundo, né? Em 24, 25. 23, 24. 23, 24. Campeão da La Liga, campeão da Champions. Merecidíssimo, hipercampeão. Só que o que você falou, na seleção brasileira, às vezes eu acho que ele joga sozinho. Tá? Às vezes eu acho que ele joga de má vontade. Quando ele joga sozinho, tem vezes que ele consegue resolver. Tem vezes que ele não consegue. Também não dá pra você lançar o cara sozinho contra uma Argentina, contra uma França, contra uma Espanha. Entendeu? Então é meio complicado. Não sei o que vocês têm aí a dizer. Eu acho que sobre o Vini Júnior, talvez, exceto por um nome aí, né? Que é o principal nome dessa convocação, dessa geração que a gente vai falar mais daqui a pouco. Talvez um segundo grande nome, né? Que muitos esperam dele também, né? Que também não tem se comprovado tanto na seleção, mas eu também não sei se é uma vontade, né? Que ele é tido como sucessor do Neymar. Pô. Exatamente, mas mesmo assim a gente não sabe se é má vontade, às vezes falta material humano, não dá pra saber o que acontece. Não, no Real Madrid não falta nada disso. Eu acho que eu tô falando seleção, vamos usar aquele jargão. Camisa pesou. A camisa pesa, cara, pra ele na seleção. Pra mim é isso. Talvez mental na lua também. Só que o Vini Júnior, eu não acompanho muito o Real, poder dizer, mas podemos dizer que o Vini Júnior nos últimos anos, talvez essa é o principal nome do Real, só pra tentar fazer um paralelo complementar minha resposta. Seria o principal nome ou um dos? Pegar os 4 últimos anos, pegar o ciclo. Ele foi o principal nome, claro. Nos 2 últimos teve o Mbappé, né? Que chegou, se tornou artilheiro do time, mas a minha opinião não deixa de ser. Bom. Não, imagina, eu tô tentando fazer, tipo, meio que fazer esse raciocínio, por exemplo. O Vini Júnior, ele, né, joga me desculpe, mas é o maior time do mundo, né? Pra puxar o saco do time, nada, mas. Se a pessoa sabe o mínimo de futebol, sabe o que isso aí é se ver numa olhada. Uma história, uma tradicional. Não tem o que fazer, entendeu? E mesmo assim, o Vini Júnior, né?
ele joga no Real Madrid, né? Vai Vini, mas chega na seleção que, né, é o sucessor vai ser o sucessor do Neymar, né? A partir já da próxima Copa, talvez até nessa, a gente não sabe. Eu não quero ficar falando sobre o Neymar, a gente vai falar sobre o Neymar mais pra frente, mas se o Neymar não for o tal do titular em si, vai ser tudo nas costas dele, entendeu? Então assim, como é que no Real Madrid, um clube que meio que é obrigação ganhar alguma coisa na temporada, principalmente Champions League, se ganhar ainda, tipo, não é nada a ver com obrigação, e mesmo assim, muitas vezes ele performa nas últimas temporadas, tem feito nessa década aí, e chega na seleção e fica devendo, entendeu? O Real Madrid vai difícil, perder dessa temporada, né? Mas de novo, mais uma temporada. Já segunda, né, tia, se eu não me engano. Segunda sem ganhar nada. Na outra, dá pra disfarçar porque ganhou aquela Supercopa da Europa e Mundial. Mas entre aspas. As três principais, a Champions League, Copa do Rei e Espanha. Aí já foi, já. A Copa do Rei a gente até releva agora, Supercopa. Vai, é uma competição principal. Mas nem Copa do Rei, nem Copa do Rei ganhou, cara, na temporada passada. Foi vice pro Barcelona, perder a final. O penúltimo aí, o Ryan do Bournemouth. Claramente o principal jogador da seleção, como o Giovanni estava falando, né? Ai. Assim, eu não sei se eu chamaria. Beleza que ele teve uma boa crescida de produção nesse final de temporada, principalmente. Mas... Será que não foi muito por conta da ausência do Rodrigo e do Estevão, que acabou abrindo uma vaga pra ele? Com certeza. Se um dos dois estivesse, ele estaria fora. O Matheus Cunha só tá lá por causa disso daí. Então. Provavelmente também. Mas assim, novão, pelo que eu vi, 19 anos, né? Acho que vai pegar mais pra pegar experiência. Vai ter mais 3 Copas tranquilo. Ele vai pegar experiência com esse cara aí. Ele vai pegar experiência com ele. Neymar Júnior dos Santos. Giovanni, o espaço é todo seu. A gente só vai ficar aqui te contemplando falar. Vamos lá, vai. Eu vou ter. Falando do Neymar, teria que puxar algumas coisas referentes, mas eu não vou tentar focar muito no Santos, que isso aqui não é sobre o Santos, é mais sobre a persona do Neymar e sobre a seleção. Antes de você falar, eu tenho uma pergunta. Chamada do Neymar na era Ancelotti. Exatamente. Eu tenho uma pergunta que você vai responder durante sua resposta. Diga. Após o jogo de ontem, estamos gravando no dia 18. Ontem teve um Santos 0, Coritiba 3. E com toda a polêmica de substituição do Neymar. Ali foi a última atuação do Neymar com a camisa do Santos? Responda aí durante seu comentário. Cara, sobre essa pergunta aí, assim, que presepada do juiz, cara, assim, do bandeira, que presepada. Inacreditável. Não que fosse mudar. Se tivesse, sei lá, 1x0, 2x1 pro Curitiba, tivesse empate, até o Santos ganhando meio apertado, e poderia até ter feito, mas assim, como já tava. Eu não levei tanto pro coração que já tava 3x0 pro Curitiba, sabia que não ia acontecer nada, então, tipo, mas de qualquer forma, né, poderia ter afetado, mas fosse um placar mais próximo, mas se tivesse 1x0 pro Curitiba, 2x1 e fazer isso, poderia prejudicar de certa forma, né? Mas já tava 3x0 errado. Não vai alterar nada não. Mas enfim, a questão do Neymar é o seguinte. Assim, eu não queria falar muito de Santos, porque a gente tá falando mais da seleção brasileira, mas não tem como não falar, né? Desse período que está. Porque ele foi pro Santos buscando isso aí mesmo que ele conseguiu, né? Conseguiu aos trancos e barrancos, vamos ser sinceros. Assim, deixa eu falar, tio. Não, pode complementar. Fala aí. Você tem que falar. Um pouco no Neymar. A questão do Neymar do Santos foi o seguinte. Assim, eu apesar de ser santista, assim, eu sempre falei, eu sempre vou ser grato pelo Neymar de 2010 a 2012, que até comentou um pouco, mas eu acho que o Neymar merecia, assim, junto com o Ganso, ter uma oportunidade em 2010, né? Eu acho que talvez a Copa de 2010 foi a última que o Brasil teve chances claras de ser campeão, né? Se passasse da Holanda, que eu acho que tinha tudo para passar, antes daquele segundo tempo que todo mundo apagou, tudo errado, né? Eu acho que poderia o Brasil ter uma... Talvez com o Neymar e o Ganso, talvez poderia ter tido um... Poderia bater a Espanha na final? Não sei, a Espanha era a melhor seleção do mundo, mas não se comprovou exatamente em campo, né? Foi uma Copa bem sofrida. Mas enfim, vamos falar agora, recentemente, né? Cara, o Neymar do Santos foi o seguinte,
quando falaram que o Neymar ia voltar, eu duvidei desde o começo. Eu sempre achei que, né, pra quem não acompanha muito o Santos, hoje é o The Office brasileiro, né? O Santos compete com o Vasco pra saber quem ocupa o lugar de ser o clube The Office brasileiro, que Aí, correndo por fora, existe o São Paulo também, tá? tem o São Paulo também forte candidato aí, né? O Corinthians de vez em quando. Cara, pior que até o Flamengo, cara. O Flamengo, apesar de tudo, também proporciona uns momentos de também. Todo ano o Flamengo tem uma pitada de entretenimento. Mas assim, eu acho que Santos e Vasco hoje, tipo, é pau a pau assim, pra quem é o The Office brasileiro, né? Mas assim, eu, assim, por estar muito descrente com o Santos nos últimos anos, eu nunca acreditei em si que o Neymar fosse voltar e acabou voltando até. E nem achei que seria tão bom assim para o clube, principalmente financeiramente, que eu falei, isso aí vai ser uma bomba, isso aí vai estourar, então assim, eu não quero ficar aprofundando muito em Santos, eu vou focar um pouco mais no Neymar. A questão do Neymar é assim, se eu esperava que o Neymar no Santos agora seria mais ou menos o que o Corinthians fez com o Ronaldo quando voltou também da segunda divisão, né? Voltou da Série B, o Ronaldo foi muito usado para visibilidade, para arrecadação de dinheiro. O Corinthians sempre teve uma boa arrecadação e com o Ronaldo aumentando mais visibilidade. Ainda que em 2009 nem tinha esse boom de redes sociais, Instagram, Facebook. Tá começando. Tava começando, mas não era o boom. Não era. Não era o boom. Então, se fosse hoje, ia ser mais impactante que nesse ponto, teve bastante impacto pro Santos, sim. Só que eu esperava que o Neymar no Santos fosse mais, assim, eu nem falava muito de título, porque por hoje, nos últimos anos aí, nos últimos 10 anos aí, tá muito monopolizado de Palmeiras e Flamengo. Eu nem esperava que o Santos fosse brigar por título e tal, mas esperava, que com a chegada do Neymar traga pelo menos um certo alívio, entendeu? Fizesse umas campanhas mais top 10 do brasileiro, talvez uma Copa do Brasil, no Paulista, chegasse a sonhar com alguma coisa, né? Então, eu esperava um pouco mais isso, só que, né, o que tem acontecido nos últimos tempos não tem sido muito isso, não. Então, muitos ainda falam, mas o Neymar tirou o Santos do rebaixamento. Cara, se você for ver a sequência do Santos ali em 2020, cara, era Juventude Sport, que já estava rebaixado, e pegou um Cruzeiro na Vila Belmiro, que já estava na Libertadores, terceiro colocado, não tinha muito. Estava na semi da Copa do Brasil, né? Já estava jogou com o Roberto. Exatamente. Estava preocupado com a semi. Exatamente. Então, assim, o Cruzeiro não ia se arriscar, né? E se desgastar, né? Mas, então, assim, eu acho muito forte falar, o Neymar tinha o Santos rebaixado, porque pela sequência que o Santos tinha, assim, mesmo sem Neymar, a mais obrigação do Santos ter se garantido. Embora eu sei que em 23 também o Santos é só uma vitória escapar, mas assim, eu não acho assim, que o Neymar foi fundamental. O Neymar é titular nessa seleção e, além do mais, ele performa? Cara, eu acho que foi muita pressão do Neymar, porque eu acho que por futebol no Santos, pelo que ele tem feito tudo, eu acho que ele não merecia estar convocado, cara. Eu acho. Talvez ele vá ser bom pelo ambiente, pela experiência, por ser meio amigão até. Eu acho que o Casemiro, outro dia deu uma entrevista que a gente contou com o Neymar na seleção também e tal, mas... O Casemiro e o Neymar é parte desde a época que os dois jogavam no Sansão aí. Não, sim, mas assim, o pessoal tem um apreço pelo nome do Neymar, né? Talvez em questão de talento, não assim, de grandeza, assim, que pra mim, pós-Pelé é o próprio fenômeno que eu falei aqui, né? O maior, não tem como, tem isso, né, de Copa, 2 títulos, assim, mas talvez de talento é o próprio Neymar, mas infelizmente, eu acho que muita gente ainda coloca uma fé, assim, no Neymar, porque eu acho que o brasileiro, de certa forma, acho que ele tenta procurar alguém pra poder se basear pra que possa fazer alguma coisa. Carente de ídolos. Eu acho que é tudo aqui no Brasil, de certa forma, não quero ficar aprofundando sobre a sociedade em si, mas do futebol em si, eu acho que o pessoal tem muito apego à imagem do Neymar, então conta com o Neymar para que possa fazer diferença na Copa, só que a pessoa conta com o Neymar ainda do Barcelona, e estamos... Concordo plenamente com o que você está falando. E só que hoje não é a mesma coisa, entendeu? Não tem como comparar, por exemplo, Cristiano Ronaldo com 41 anos, o Messi que já tem Copa do Mundo, vai para a última dança com quase 40 também, com 38, e eu acho que o Cristiano Ronaldo e o Messi tiveram mais cuidado com a sua carreira, tanto é que ainda joga, claro, não joga hoje em primeira partida na Europa, mas ainda conseguem ter o seu rendimento diferente do Neymar, que
já com 34 anos, não consegue ganhar uma sequência de jogos jogando o Santos hoje, entendeu? Então, Eu assim, acho que a seleção. eu acho que o Neymar, não só para terminar meu comentário, assim, eu acho que talvez muitos santistas não vai concordar, vai ficar magoado, porque o próprio santista, ele se apega à imagem do Neymar hoje, lembrando que o Neymar fez há 15 anos atrás. A gente não pode se apegar ao Neymar de 26, de 25, 26, lembrando o Neymar de 2010, 2011, das dancinhas, da Libertadores. Assim, foi lindo, foi maravilhoso. É que eu falei, não vai pagar o que o Neymar fez pelo Santos nesse período, mas não é o mesmo Neymar, e eu acho que nem o próprio Neymar tá tentando cuidar pra tentar, tipo, entendeu? Eu acho que, assim, claro, não vai apagar o legado do Neymar no Santos, mas assim, a segunda passagem, de certa forma, tá sendo decepcionante, entendeu? Eu acho bem decepcionante do Santos. Só que você vai falar com o Santista normal e vai ficar magoado, entendeu? Porque ele tem essa sensação, ele guarda uma certa emoção o que o Neymar fez, mas a gente não pode comparar, não pode só pegar o que o Neymar era 15 anos atrás no Santos, até que ele viveu no Barcelona, com 2026, entendeu? Eu acho que o Brasil manager, ele não pode ficar se apegando a essas coisas, ele tem que reconhecer quando o momento já acabou e quando o momento atual, entendeu? Então, é que assim, o brasileiro, ele precisa de uma seleção que tem uma cara. O Rafinha não vai ser. O Vini Júnior vai ser ainda, mas ele ainda não é. Não tá fazendo muito por merecer também, né? Tá longe. Não é. Tá longe. O Neymar, eu concordo que o Neymar, em algum momento da carreira dele, ele foi top 3 jogadores do mundo. Foi, claro que foi. Metade da década passada. 2015, 16. Aquela Champions lá que ele ganhou, fez até gol em cima da Juventus. Foi. Ele jogou no Santos, uma barbaridade. Merecia sim estar na Copa de 2010 junto com o Ganso. Poderia ter muita diferença naquela Copa, sim. Né? Varia. E é que a gente falou, moleque é novo, já põe pra calejar, entendeu? Não tem, vamos esperar o próximo. Não, já põe agora, entendeu? Só que assim, o Neymar, ele não tem título pela seleção. Não. Ele tem uma Olimpíada. E Copa das Confederações. 2013, verdade. Mas lembrando que 19 eu acho que é mais importante da Copa das Confederações, ele não joga. A Copa América 19 acho que se machucou no primeiro jogo, se não me engano, ou se machucou antes do torneio começar. Se lesionou no amistoso contra o Catar, se eu não estou errado. E ficou de fora. Isso. Entendeu? Enfim, o Neymar, ele é muito vítima das escolhas dele. Eu acho que ele foi uma baita de uma cagada. Se ele tivesse continuado no Barcelona, talvez ele performasse mais. Mas ele até hoje ele é muito midiático. E precisa de um cara desse. Precisa de alguém que chame. Vem ver o jogo. Eu vou estar lá. Vai jogar bem? Vai jogar mal? Não sabemos. Na minha opinião, eu acho que não vai. Dentro de um mês a gente vai descobrir. Eu também compartilho com essa mesma opinião. E, para concluir, o que vocês acham do trabalho do Ancelotti? O que vocês acham que pode acontecer aí na Copa do Mundo? A partir de agora, na minha opinião, agora eu vou começar a cobrar mais o Ancelotti. Porque ele tem um ano de trabalho agora fechado. Aqueles jogos lá das eliminatórias eu nem cobrei muito, porque ele chegou ali no Bumba Meu Boi e classificou, ok. Fez o que tinha que ser feito. Os amistosos já deixou a gente meio assim, um pezinho atrás, o outro também. A partir de agora, para mim, não tem mais desculpa não. Já tem um ano, ele já conhece o material humano que tem. Provavelmente vai ser o técnico até 2030. Teve o contrato renovado, né? A não ser que haja um desastre completo. Dito isso, ou ele, a partir de agora, ele tem que mostrar serviço com essa seleção, a seleção render. Só que eu não acredito muito. Eu acho que se o Brasil chegar nas quartas é muito lucro. Isso aí você guarda pro Popcão. Cara, o Ancelotti, eu não vou fazer muito comentário em si, porque ele já chegou com a seleção incendiada, né? Assim, a gente estava comentando mais cedo no nosso grupo que eu não me lembro, né, de um ciclo tão desastroso, tão catastrófico, tão patético, ridículo, entendeu?
Tem que usar essas palavras, entendeu? Tem que usar essas palavras porque assim foi lamentável, embora, né, a gente saiba que o Brasil hoje, tudo bem, não tem um time, um material humano para bater de frente com Espanha, França, Inglaterra, mas assim, acho que acho que poderia se evitar muita coisa, então já começa pela organização da CBF, né, que não quero ficar comentando muito disso, que né, não tenho advogado para isso ainda, mas enfim, teve o antigo presidente que, né, teve algumas coisas aí, acabou sendo tirado, assumiu agora o Sami Khedira, que vai fazer um ano também, né, comenta um pouco mais sobre o trabalho do Sami Khedira, mas eu acho que no Pop Tomics, nesse vídeo de final de ano aí, a gente comenta o que esperava do calendário brasileiro, né, algumas mudanças que já tinha feito no ano passado, né, então que assim, o Brasil está tentando se reinventar já no meio de ciclo que foi aos trancos e barrancos, né? E também talvez o Brasil tenha forçado um pouco assim, porque como não é que nem, por exemplo, na Europa, por exemplo, que meio de seleções, né? Quase o continente todo se classifica, então os 6 vão direto para a Copa, tem a 7ª que vai para a repescagem. Então, assim, apesar dessas eliminatórias patéticas, o Brasil praticamente em nenhum momento ficou ameaçado de não se classificar, né? Até que foi em 5º colocado, ainda com uma gordura, né? Na Bolívia, que foi a 7ª colocada. Então assim, mas assim, Copa América, assim, um desastre, assim, não convenceu, nenhum jogo convenceu, poucos momentos seria a seleção, né? Jogar um futebol que dava para empolgar, então assim, teve, né, os momentos também, a gente falou do Santos, mas teve, né, os momentos de office da seleção também, né, do Dorival Júnior, Ramon Menezes, Dorival Júnior na Copa América, né, o pessoal fazendo o grupinho. Como você não falou ainda do nosso mago que dá nome ao canal, cara? Teve Diniz também, né, Fernando Diniz, aquela passagem maravilhosa que teve. Teve também o pior que eu tava com outro nome pra falar também, teve o Dorival Júnior, teve agora o do Papo Rafael que eu comentei, porrada desse, não sei o que. Então, cara, a seleção brasileira foi muito The Office esse ciclo aí, e assim, que eu falei, ainda assim, vai pra Copa sem sustos, porque eu acho que a Comebol, né, eu nem vou julgar tanto a forma de competição, porque assim, um continente de 10 seleções, 6 vão direto, 7 para repescagem, não tem assim como... Não tem competitividade, é um negócio ridículo. Ainda a segunda, a terceira força. Então assim, mas assim, tá muito fraco, muito patético. Acho que o Brasil tem que se reinventar, seja na organização da estrutura do futebol brasileiro, em performar novos craques, porque o próprio Brasileirão, os craques, estão sendo estrangeiros, né? Exatamente. Então, acho que o Brasil tem que pensar em muita coisa, talvez nem para 2030, para 34, entendeu? Então... com certeza. Foi, pra mim, dos que eu vi, né, eu vi o ciclo de 2002 para frente, né, 98 até vi a Copa do Mundo, mas naquela época o campeão já ia direto, não tinha eliminatórias, né, então eu, por exemplo, quando descobri que havia eliminatórias para a Copa do Mundo, naquela época eu era criança, até peguei surpresa, né, disse, nossa, achei que era um sorteado. Foi o ciclo realmente mais zoneado, né, nem o de 2002 foi tão feio assim, aquele time só era meio desencontrado, sabe, foi andando. Mas é o que vocês falaram, né? Em nenhum momento o Brasil perigou estar fora da Copa do Mundo. Eu acho que vamos ver o Carlo Ancelotti nos reserva. Se fosse com o Dorival Júnior ou com o Fernando Diniz, eu acho que o Brasil não perigaria não passar da fase de grupos. Com o Ancelotti, eu acho que chega numa oitava de final, dependendo de quem enfrentar nesse 16 avos, né, que vai ter essa nova fase. Finalizar aqui, falar aí a agenda dos jogos, né, do Brasil. São 2 amistosos. Dia 31 de maio vai pegar o Panamá. Dia 6 de junho pega o Egito. Não acho que sejam amistosos assim, muito desafiadores, apesar de terem seleções que estão lá para o mundo. E aí no dia 13, em Nova Jersey, né, no estádio do New York Giants, né, vai jogar contra o Marrocos. Depois vai a Filadélfia, pegar o Haiti no dia 19, uma sexta-feira, dia 9h30. Imagina como vai estar as ruas nesse dia, hein? E encerra
em Miami contra a Escócia na quarta-feira, dia 24, às 7 horas da noite. Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Óbvio, no programa que vem vamos falar sobre os convocados da Itália para a Copa do Mundo, que eu acho que é uma seleção que promete bastante. O Giovanni vai estar apresentando esse programa para gente. A gente vai fazer o Vai ou Racha craques da seleção italiana em Copas de 18, 22 agora 26, né? Aguardem. Cara, disputa pesadíssima, cara. Eu tenho dúvidas. Ai, meu Deus do céu. A Bom, final dessa disputa vai ser contra o Chile também, que vem de ciclos maravilhosos. O Chile entra com um forte candidato. É que o pessoal. Esse ano nem tanto. Esse ano, aquela geração já era. É que o pessoal. 18 e 22. O pessoal de fora não entende que já não basta torcer pra seleção brasileira, com quem você vai simpatizar? Seleção italiana, é claro. Você gosta da seleção italiana, aí ó. É por isso que eu gosto da seleção escocesa. Eu nunca espero nada dela. Se ela for, já tá ótimo. Já. Ô Giovanni, eu já te falei, você só tá escolhendo os italianos errados para torcer. Tem o Kimi Antonelli na Fórmula 1, querendo aí disputar o título mundial, e tem o Sinner nos torneios de tênis ganhando título atrás de título, cara. Aí fica se apegando à tradição de seleção italiana, de Ferrari. Isso aí acabou, meu amigo. Eu acho que não vou nem acompanhar tênis. Desculpa, acho que não vou nem acompanhar tênis pra não zicar o Sinner, coitado. Vai que a culpa é minha. Vai a Fórmula 1, sim. Vai que a McLaren dá uma subida de produção. Eu já vou na Ferrari, na Fórmula 1, né? Então, já diz muita coisa, né? Dito isso, aí está aí, o react aí dos convocados para a Copa do Mundo. Eu acho que foi um programa super legal. Bacana, tava com saudade de gravar também, gente. Foi bom. Esperamos voltar a gravar mais vezes, vai ter o palpitão da Copa, né? Vai ter aí uma série de curiosidades sobre as seleções. Vai, logo mesmo no canal. As próximas novidades. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok. Se vocês quiserem falar com a gente, mande sinal de fumaça, mande no celular, liga também no celular do meu gato, que está sempre aqui comigo, e de vocês também. Então, forte abraço, boa noite, até mais. Valeu, gente, até mais. Valeu, tamo junto, é nóis.